Fala pessoal, eu sou o Eibe Pires e estou trazendo mais conteúdo jurídico para você aqui do nosso canal no YouTube. Então peço que você que não é inscrito se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo para pessoas que eventualmente necessitem dessas informações. Hoje iremos tratar sobre 3 crimes previstos no Código Penal brasileiro. Iremos trazer algumas diferenciações entre esses crimes, pois eles são bem parecidos em algumas características, e nós iremos tratar sobre essas diferenciações para que você possa ter um melhor entendimento sobre esse conteúdo. Nós vamos falar sobre o roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima, que é o artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal. O sequestro relâmpago, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, que é o artigo 158, parágrafo 3º, e a extorsão mediante sequestro, que é o artigo 159 do Código Penal. Vamos falar sobre cada um separadamente, trazendo suas características e suas peculiaridades nesse caso. Vamos lá, o primeiro, que é o roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5. Essa restrição da liberdade ela deve recair sobre a mesma vítima que está sofrendo o roubo. Não pode ser terceiro, tem que ser a mesma vítima que está sofrendo o roubo. Outra característica muito importante é que a colaboração da vítima nessas circunstâncias ela é dispensável. Ela não necessita contribuir ou colaborar com o autor do roubo, porque a coisa desejada ela já está à vista, ela já está à disposição do autor do roubo neste caso. Então a colaboração da vítima ela é dispensável. Note que essa é uma característica que ela vai diferenciar dos outros crimes. Você tem que atentar bastante para essa característica. Ela é dispensável, a colaboração da vítima. E a privação da liberdade ela deve ser um meio de execução ou uma forma, uma garantia que o autor do roubo vai ter para se livrar contra uma possível ação policial. Então essa privação da liberdade, o autor ele tem o intuito de que ele é um meio de execução para que ele consiga roubar, consiga efetuar o roubo, ou então uma forma que ele tem uma garantia para ele se livrar de uma possível ação policial naquelas circunstâncias. Passamos para o segundo delito, que é o artigo 158, parágrafo 3º do Código Penal também, que é o sequestro relâmpago, a extorsão qualificada pela restrição da liberdade. A restrição da liberdade ela deve recair também sobre a mesma vítima da extorsão. Note que há uma semelhança com a primeira situação que nós colocamos, que a restrição da liberdade no primeiro lado deve recair sobre a mesma vítima do roubo. E aqui a restrição da liberdade ela deve recair sobre a mesma vítima da extorsão. Então tem que ser a mesma pessoa. Já neste caso, a colaboração da vítima é indispensável. A vítima precisa contribuir com o autor da extorsão para que ele consiga obter aquela vantagem indevida nessa circunstância. No caso, se a vítima não contribuir, não tem como a gente fazer sozinho, ele precisa da vítima. E a privação da liberdade ela deve ser uma condição necessária, ou seja, um meio para a obtenção daquela vantagem econômica indevida. Então, ele priva a liberdade da vítima para que ele consiga obter. Ele é um meio com que ele utiliza para obter aquela vantagem indevida da vítima. Já na terceira situação, que é a extorsão mediante sequestro, artigo 159 do Código Penal, essa restrição da liberdade ela recai sobre uma pessoa. A restrição da liberdade, atente bem para essa característica, que a restrição ela recai sobre uma pessoa, enquanto a exigência daquela vantagem indevida, o resgate, ela recai sobre outra pessoa, que nesse caso essa outra pessoa ela não está tendo a sua liberdade restringida. Então essa é também uma diferenciação bem importante, muito importante, uma característica, muito importante desse crime, que diferencia dos outros dois que eu falei, e que dá uma peculiaridade, que causa uma peculiaridade para esse artigo especificamente, o artigo 159 do Código Penal, extorsão mediante sequestro. E a colaboração da vítima também ela é indispensável nesse caso,
Se a vítima não quiser fazer, não tem como a gente fazer sozinho também nessa situação. A privação da liberdade ela deve ser uma forma, deve ser para se obter, para si ou para outro, qualquer vantagem como condição de preço de resgate. Então ele priva a liberdade da vítima para ele obter de terceiros a vantagem devida para si ou para outro, qualquer vantagem como condição para aquele resgate nessa circunstância. Então temos aqui essas diferenciações, essas características em relação a esses três delitos e alguns pontos importantes que podemos frisar aqui é que no roubo a colaboração da vítima, como eu disse, ela é dispensável. No sequestro relâmpago, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, a colaboração já é indispensável, e na extorsão mediante sequestro, a colaboração da vítima também é indispensável. Então a colaboração ela só é dispensável, ou seja, não precisa, só do roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima. Em poucos minutos, a gente tenta trazer para vocês algumas características, algumas informações, não deixando o vídeo muito extenso, e espero que tenha contribuído de alguma forma para o seu aprendizado. Muito obrigado aí.